Eu quero começar o culto desta noite louvando a Deus, porque Ele tem nos abençoado, Ele está nos dando mais uma oportunidade de prestar este culto a Ele e de poder levar a muitos corações a mensagem da Sua palavra. Quero deixar aqui a minha saudação e dizer a você da minha alegria em poder estar chegando até você com a palavra de Deus e envolvendo a sua vida na realização deste culto ao nosso Deus, porque Ele merece ser cultuado e nós não podemos de maneira nenhuma perder a oportunidade de fazer isso. Você que é membro da igreja e que nos acompanha nesse momento, você que não é membro e que nos prestigia com a sua audiência, que a mão de Deus esteja estendida sobre você e que a graça de Deus alcance a sua vida e que você possa entender que a vida só tem sentido quando ela é vivida na presença de Deus. Quero lembrar aos irmãos que, conforme ficou decidido na nossa reunião de líderes, neste mês de junho, nas quartas-feiras, estaremos realizando os nossos encontros presenciais. Aliás, na quarta-feira passada, nós já começamos e foi uma experiência maravilhosa. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, você está convidado para participar conosco, lembrando que você precisa comparecer de máscara, porque esta é a recomendação do decreto municipal, mas é importante que você separe esse tempo para estar aqui participando conosco do culto que estaremos prestando a Deus na próxima quarta-feira e nas quartas-feiras seguintes. Quero lembrar que, além do culto presencial, nós estaremos também transmitindo o culto ao vivo aqui do santuário. E você que não puder vir, porque muitos estão proibidos de comparecer, os idosos, os que são do grupo de risco, nós recomendamos que continue em casa, mas você poderá acompanhar o nosso culto através do YouTube, através do Facebook, e vamos continuar orando e pedindo a Deus que Ele apresse esses dias de praga para que logo nós possamos de novo retornar a nossas atividades normais, louvando e engrandecendo a Deus juntos uns dos outros aqui no santuário. Vamos agradecer a Deus pelas suas bênçãos, vamos agradecer a Deus pelo seu cuidado, vamos colocar diante dele o nosso reconhecimento de que as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós tem nos ajudado, tem nos fortalecido e tem nos capacitado para continuar enfrentando esse tempo difícil, mas um tempo que nos dá também a oportunidade de experimentar a maravilhosa graça de Deus. Vamos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes da semana. Você que aniversariou durante a semana, você que está aniversariando hoje, coloque-se aí diante de Deus em gratidão, porque a vida é um dom de Deus e nós não podemos deixar de agradecer a Ele por esta bênção tão especial. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos aqui na Tua presença para Te agradecer por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós. Obrigado pela oportunidade de estar aqui realizando este culto. Obrigado pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre a Tua igreja e sobre todos os que estão nos acompanhando neste momento. Te agradecemos também pela vida dos aniversariantes da semana. Pedimos ao Senhor que continues dando a eles a oportunidade de viver para a honra do Senhor e para a glória do Senhor, que Tu possas multiplicar os seus anos e ajudá-los a entender que precisam ser instrumentos Teus na realização dos Teus propósitos aqui neste mundo. Obrigado, Pai, porque
é no Senhor que encontramos a força que precisamos para vencer. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua direção, obrigado pelas bênçãos incontáveis que o Senhor tem derramado sobre nós. Tudo isto nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos momentos marcantes do nosso culto é o momento da mordomia, da dedicação de dízimos e ofertas. Então, nesse contexto em que não estamos realizando os nossos cultos presenciais, pelo menos nos domingos, continua a recomendação de que você faça o seu depósito bancário, a sua transferência bancária, ou então aproveite a oportunidade da quarta-feira, venha adorar a Deus, venha participar do culto, e assim você terá também a oportunidade para dedicar a Deus os seus dízimos, dedicar as suas contribuições, e assim ser bênção nas mãos do Senhor, e ao mesmo tempo ter a oportunidade de abençoar a sua igreja, que sempre dependerá desses recursos para levar adiante o seu trabalho, o seu projeto. Que Deus abençoe a todos os que têm participado do sustento da igreja, que Deus possa dar prosperidade a você, para que você tenha sempre com o que contribuir, e que você não perca a oportunidade de colocar em prática a sua generosidade, para que através dela você possa cumprir a sua mordomia. E que Deus abençoe a todos os que têm se preocupado em levar a sério esse compromisso. E agora eu quero convidar você para participar conosco deste momento de cânticos. Vamos louvar ao nosso Deus com cânticos, e que você, aí na sua casa, aí no lugar onde você está nesse momento, que você possa também juntar a sua voz à nossa voz aqui no culto, e assim juntos vamos louvar ao Senhor. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para exaltar e adorar o nome do nosso Deus, aquele Deus que é poderoso, que é fiel, que te sustentou durante essa semana, aquele Deus que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. É a esse Deus, o Galileu, Jesus, que nós vamos adorar nesta noite. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou.
Deus, esse é o nosso Deus, Jesus, o príncipe da paz. Jesus, nome forte, nome poderoso, nome que está acima de todo nome, nome que merece o nosso reconhecimento, nome que merece o nosso louvor, porque Ele é um nome que cura, que salva, que liberta, que transforma. Ele é Jesus, o Galileu, e nós devemos a Ele toda a honra e toda a glória. E quando nós estamos diante desse Deus, quando nós estamos diante da grandeza desse Deus, quando nós estamos diante da presença dEle, e que nós reconhecemos aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós, não nos resta outra coisa a não ser nos rendermos, a consagrarmos as nossas vidas a Ele, a render a Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor, porque Ele nos fortalece mesmo nos dias difíceis. Ele nos fortalece mesmo quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Ele nos fortalece onde quer que nós estivermos. Ele está conosco e Ele merece, independente das circunstâncias, o nosso louvor e a nossa adoração. Consagre a sua vida ao Senhor. Declare que toda honra e toda glória somente a Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A
toda honra e toda glória, Jesus. Amém. O texto que eu escolhi para a mensagem de hoje está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Leiamos. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Que Deus nos abençoe e que Ele mesmo nos ajude a entender a sua palavra, que Ele aplique esta palavra em nosso coração. Com base nesse texto, eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: evidências de uma vida bem vivida. Viver é mais do que simplesmente viver. Porque quando o viver significa apenas existir, então a nossa vida fica limitada ao tempo e ao espaço. Porque nós nascemos aqui nesta terra e passamos alguns anos aqui, experimentamos os que têm esse privilégio, porque nem todos têm o privilégio de experimentar todas as fases da vida: infância, adolescência, juventude, maturidade e velhice. Mas aqueles que têm essa oportunidade, esse privilégio, depois de vencerem essas fases, chegam ao final da sua vida. E é preciso que nós estejamos perguntando: que vida é essa que estamos vivendo? Porque não basta apenas viver. É importante que tenhamos uma vida bem vivida, uma vida que esteja dentro dos propósitos que o Senhor Deus estabeleceu para nós aqui neste mundo. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está fazendo um balanço da sua vida, está avaliando a proximidade da morte, mostra a consciência que ele tem da proximidade da morte, mas ao mesmo tempo ele demonstra a convicção de que cumpriu a missão para a qual Deus o colocou aqui no mundo. E mais do que isso, ele revela a convicção de que vai para o céu e vai passar a eternidade na presença do Senhor Jesus. Então você tem aqui, na vida do apóstolo Paulo, evidências de uma vida bem vivida, e deve ser o nosso desejo, não apenas viver aqui neste mundo, não apenas passar um tempo aqui existindo, mas viver uma vida bem vivida. E então, quais são estas evidências que eu estou mencionando a respeito de uma vida bem vivida e que estão aqui presentes nesses versículos? Veja bem o versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabe que a sua vida está chegando ao fim. Ele já começa a se confrontar com a sua morte. É bom lembrar que quando Paulo está escrevendo esse texto, ele está preso. Ele está em uma prisão subterrânea, uma masmorra lá em Roma, e estava preso em função de um decreto do imperador Nero.
Paulo esteve preso em Roma 2 vezes. Na primeira vez foi por questões religiosas. Ele foi perseguido pelos judeus e, para não ser julgado com injustiça, ele pediu para ser julgado em Roma. Foi dada a ele esta oportunidade e ele ficou preso em Roma, numa casa, acompanhado por militares, por soldados, mas ele saiu dessa prisão e ainda teve tempo de realizar uma boa parte da obra que Deus havia lhe confiado. Mas agora, Paulo está preso pela segunda vez, e essa prisão agora é diferente, porque ele está sendo preso, ele foi preso por causa da perseguição do Império Romano. Os historiadores nos informam que no ano de 64, Nero, o imperador de Roma, mandou colocar fogo em Roma. E a cidade foi completamente incendiada. Dizem os historiadores que dos 14 bairros de Roma, 10 foram alcançados pelo incêndio. E aí, ainda diz a história que enquanto a cidade era queimada, Nero estava num lugar privilegiado, olhando o incêndio e tocando a sua lira. Acontece que, passado o incêndio, uma constatação interessante é que os bairros que não foram queimados eram exatamente os bairros onde moravam os cristãos e os judeus. E Nero, então, colocou a culpa do incêndio nos cristãos. E aí começou uma grande perseguição. Ele começou a matar os cristãos. Muitos cristãos foram crucificados. Outros foram queimados vivos. Outros foram lançados às feras. Foi uma terrível perseguição. E alguns foram presos, como o apóstolo Paulo, que era um líder do cristianismo, que era um líder respeitado. Então, o apóstolo Paulo foi preso e, de acordo com as informações históricas, ele nunca mais saiu daquela prisão, porque ele foi decapitado. Então, é bom que nós entendamos esse contexto para saber exatamente o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui. Ele sabe que a sua vida chegou ao fim. Ele sabe que a morte está próxima, e ele fala então a respeito dessa convicção que tinha a respeito da proximidade da sua morte. E ele diz então que sabia que já estava sendo oferecido como libação. É importante colocar em foco essa palavra usada aqui por Paulo. A oferta de libação era um tipo de oferta em que um líquido, normalmente vinho, era derramado sobre o altar do sacrifício. E é interessante que Paulo está dizendo que já estava sendo oferecido como oferta de libação. Ou seja, ele já havia começado o processo do encerramento da sua vida. A sua vida já estava sendo derramada. E aí, ele diz que o tempo da sua partida estava próximo. Essa palavra que foi traduzida aqui por partida, significa soltura ou liberação. Era uma palavra usada, por exemplo, para se referir ao ato de soltar o cabo do navio. O navio estava preparado para a viagem, mas ainda estava amarrado no porto. Então, o ato de soltar o cabo para que o navio começasse a sua viagem, nessa referência era usada a mesma palavra que Paulo usou aqui para se referir à sua partida. Então, ele está dizendo
que sabe que em pouco tempo a sua viagem para a eternidade seria liberada e que ele então já estava preparado para empreender esta viagem. Não vamos nos esquecer que na sua epístola aos Filipenses ele chegou a dizer que para ele morrer era lucro. Então Paulo não tinha medo da morte. Ele sabia que a morte era uma realidade a ser encarada com serenidade, e ele estava aqui com toda serenidade, encarando a realidade da morte e deixando clara a ideia de que ele estava preparado para partir. Uma vida bem vivida é uma vida que se prepara para esse encontro final, para essa despedida, que se prepara para esse momento em que a jornada terrena é encerrada para começar uma nova jornada, e foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E em seguida, no versículo 7, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Uma vida bem vivida é uma vida comprometida com os propósitos de Deus. Paulo diz que combateu o bom combate. O bom combate é o combate pelas coisas e pelas causas de Deus. O bom combate é o combate em favor da obra de Deus e da defesa da verdade de Deus. Muita gente neste mundo está combatendo pelo mal e para o mal, mas o apóstolo Paulo diz que o seu combate foi um combate pelo bem. Ele se envolveu com Deus, com a obra de Deus. Ele deu a sua vida para divulgar a mensagem do Evangelho. Ele não poupou esforços para realizar os propósitos que Deus havia estabelecido para ele. Então a sua vida foi um combate. Paulo não teve uma vida passiva, não ficou apenas contemplando as coisas, deixando as coisas acontecer sem se envolver. Paulo teve uma vida proativa. Ele se esforçou, ele pagou um alto preço para poder realizar o que tinha que ser realizado, a ponto de dizer o que está escrito em Atos 20, 24, ele disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Então ele combateu o bom combate, ele não parou no meio, ele não interrompeu o processo, ele completou a carreira com toda a dificuldade que enfrentou, pagando o preço que pagou. Ele fez tudo o que tinha que ser feito, não ficou nada pendente no projeto de vida de Paulo. Por isso ele pôde dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e ainda guardei a fé. Paulo, na sua jornada, abriu mão de muitas coisas, se confrontou com múltiplas realidades de perdas, mas Paulo não abriu mão da sua fé. A sua fé permaneceu inabalável, e foi por causa disso que ele se tornou vitorioso. Foi por causa disso que ele pôde ser usado por Deus até o fim. Por causa da sua fé, ali naquele lugar, naquela masmorra, sozinho, se sentindo abandonado, sem nada, às vezes até passando necessidades, porque os presos que eram levados para a masmorra nem sempre recebiam o alimento diário necessário,
e havia até o desconforto de muitas vezes ficarem presos em correntes. Era uma situação totalmente desconfortável, mas isso não abalou a fé daquele homem de Deus. E nós podemos concordar com aqueles que dizem que Paulo foi um gigante da fé, porque apesar de tudo, ele permaneceu firme no seu compromisso com Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas ele continua no verso 8: desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Além da serenidade no confronto com a morte, além da consciência de missão cumprida, de ter terminado a sua carreira, o apóstolo Paulo revela aqui a sua convicção a respeito da sua salvação e de que iria para o céu logo depois da sua morte. Ele está dizendo com todas as letras que ele tinha certeza de passar a eternidade com Jesus no céu. Uma vida bem vivida é uma vida que se conduz de tal maneira em que a certeza de salvação, a certeza da vida eterna, a certeza de uma eternidade na presença de Deus é algo incontestável. Então, Paulo se coloca aqui diante de nós numa declaração maravilhosa. Quando nós lemos esse texto, a gente fica impressionado porque ele faz menção à coroa da justiça. Ele diz: a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, mesmo que ele estivesse sendo injustiçado, ele sabia que podia contar com a justiça de Deus. Mesmo que ali, naquela prisão, ele pudesse ser considerado um derrotado, um perdedor, ele faz menção à coroa. A coroa era o prêmio que os atletas recebiam nas corridas, nos esportes olímpicos. O vencedor, no final, recebia uma coroa para configurar a sua vitória, para simbolizar a sua vitória. Então, Paulo, mesmo estando numa situação de penúria, que aparentemente era uma situação de derrota, ele se considera um vencedor e faz menção a Deus como sendo o único juiz reto, imparcial. E é bom que nós saibamos disso. Deus é um juiz imparcial e Ele vai nos julgar de acordo com os seus propósitos e com os parâmetros que Ele estabeleceu para a nossa vida aqui no mundo. E um deles é que a salvação só é possível através de Jesus. Isso está claro, isso está estabelecido de maneira clara na palavra de Deus. Só em Jesus há salvação. E então a Bíblia diz que no último dia haverá o julgamento final. E esse justo juiz será imparcial no seu julgamento. E já está escrito lá em Apocalipse que aqueles que foram abertos os livros, e entre eles o livro da vida, e aqueles cujos nomes não forem achados escritos no livro da vida, o lugar destes será no inferno, que arde em fogo para sempre. Então Paulo sabe
que esse justo juiz, no momento próprio, ele haverá de proceder ao julgamento final, mas ele tinha absoluta certeza de que receberia a coroa, de que era um vencedor, e que ele então aguardava apenas o momento para o desfecho dessa história. Eu não sei como tem sido a sua vida aqui no mundo até agora. Eu não sei se você pode dizer que a sua vida está sendo uma vida bem vivida, para que você possa ter essa convicção de que tem uma vida adequada, de que está aproveitando bem a oportunidade que Deus está lhe dando aqui no mundo. Eu quero desafiar você a avaliar a sua vida a partir desse testemunho do apóstolo Paulo, no texto que lemos para a nossa reflexão hoje. Que você possa levar em conta o fato de que uma vida bem vivida é uma vida preparada para um encontro com a realidade da morte de maneira serena, sem desespero, entendendo que esse é o processo natural, que ao homem está ordenado morrer uma vez, e que todos haveremos de nos confrontar com essa realidade, e de que independente da idade que você tem, um dia você haverá de se confrontar com a morte. Um dia você terá que empreender essa viagem rumo à eternidade, e mais cedo ou mais tarde chegará o momento da sua partida. E já que é assim, você precisa avaliar como está sendo a sua vida aqui no mundo. Paulo, quando se deparou com a realidade da morte, ele pôde olhar para trás e perceber que ele havia combatido adequadamente, que ele havia feito o que Deus determinou que ele fizesse. Ele completou a sua carreira, ele não abriu mão da sua fé, ele não viveu aqui no mundo de maneira inútil, ele não contrariou os propósitos de Deus, pelo contrário, ele se enquadrou nesses propósitos e participou deles, disseminando a verdade, disseminando a palavra de Deus, pregando o Evangelho. Paulo, então, foi bênção nas mãos de Deus durante toda a sua vida aqui no mundo. Você tem vivido uma vida compatível com os propósitos de Deus? Você tem sido uma bênção nas mãos de Deus? Ou quem sabe você tem combatido contra Deus? E aí, ao invés de ser o bom combate, é o mau combate. Deus deseja que você entenda que uma vida só é bem vivida quando é vivida na presença dEle, em obediência a Ele, para a honra e glória do nome dEle. E em terceiro lugar, a minha pergunta é: você tem certeza da sua salvação e que vai para o céu quando morrer? Você tem certeza de que há um lugar reservado para você na eternidade? Paulo tinha essa certeza, e por isso ele podia morrer tranquilo, encerrar com serenidade a sua trajetória aqui no mundo, porque ele viveu dentro dos propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. Quero então deixar aqui o meu apelo, primeiro, para que você não se esqueça, para que você não perca de vista a realidade da morte. Muita gente vive sem pensar na morte, vive como se não fosse morrer um dia, e vai perdendo o tempo, deixando passar as oportunidades, vai desperdiçando a sua vida. Então saiba que a realidade da morte não pode ser negada. Em segundo lugar, se você não está dentro
dos propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. Aproveite esse momento e refaça isso. A Bíblia fala de arrependimento. Você pode se arrepender, você pode decidir deixar a vida longe de Deus e optar pela vida perto de Deus. Você pode se aproximar do Senhor pela fé. O texto diz que Paulo não perdeu a sua fé. A fé é fundamental. Você precisa colocar a sua fé em Jesus. Então convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Convide Jesus para ser o seu Salvador. Entregue a Ele o seu coração, abra para Ele o seu coração e receba dEle a salvação, porque Ele morreu na cruz exatamente para isso. E que você possa, a partir dessa experiência, de uma entrega nas mãos do Senhor, passar a ter a certeza da sua vida eterna, a certeza de que você, depois que morrer, vai passar a eternidade com Jesus no céu. É assim que Deus deseja que aconteça. Ele realizou tudo o que tinha que ser realizado para dar a você essa oportunidade. Agora depende única e exclusivamente da sua decisão. Que Deus ajude você a entender isso e que você possa optar por uma vida bem vivida na presença de Deus, em obediência a Deus e para a glória de Deus. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido
Quero mais uma vez convidar você para que nos coloquemos diante de Deus em oração. Ó Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Te louvamos porque tu nos tens dado o privilégio de viver aqui neste mundo, e nós não queremos apenas existir, mas queremos ter a experiência de uma vida bem vivida, honrando ao Senhor, servindo ao Senhor, levando a sério a palavra do Senhor e buscando cada dia um relacionamento íntimo com o Senhor, construindo uma jornada abençoada com a tua graça e com o teu amor. Eu quero te pedir em favor daqueles que ouviram a tua palavra e aqueles que ainda não assumiram um compromisso de dedicação e de obediência ao Senhor, que tu possas despertar esses corações. Quem sabe alguém que já esteve andando na tua presença, mas se afastou por causa do pecado ou das tentações deste mundo, que tu possas despertá-los para que retornem, para que voltem, para que se coloquem nas tuas mãos e sejam instrumentos do Senhor e vivam uma vida de obediência a ti, e que possam ter a certeza de sua salvação e que poderão passar a eternidade na tua presença no céu. Obrigado porque tu nos dás esse privilégio e essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus dê a você uma semana abençoada, que Deus possa ajudar na realização de seus ideais e de seus alvos, para que no final dessa semana você tenha muitos motivos para agradecer a Ele, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Amém.